Os Estados Unidos começaram a retirar parte desse pessoal de bases-chave na região como precaução, devido ao aumento das tensões regionais. No Irã há, digamos, as mobilizações mais importantes, talvez, protesto contra o regime iraniano que já vimos e uma forte contestação contra a República Islâmica. Portanto, este é um momento em que potencialmente os Estados Unidos estão considerando realmente tomar uma ação militar cinética. Os iranianos com quem tive a oportunidade de conversar, que acabaram de sair de Teherã e que puderam vir para cá, para a Itália só por alguns dias, na verdade, eles estão em um estado de ansiedade. Uma pessoa com quem conversei ontem me disse: não dormi a noite inteira porque não sabemos se o país vai ser atacado. Enquanto isso, porém, temos acompanhado de perto essa história. Sabemos que os Day on Later estão retirando algumas tropas de bases no Oriente Médio. E isso foi trazido para nós pela Reuters nesta manhã. Os Estados Unidos começaram a retirar parte desse pessoal de bases-chave na região como precaução, devido ao aumento das tensões regionais. Isso de acordo com um representante do CEUA, que falou com a Reuters sob condição de anonimato, mas essa revelação vem após declarações de um alto funcionário iraniano que disse à Reuters mais cedo nesta quarta-feira que Teherã havia alertado vizinhos que abrigam tropas do Al-Rawafed de que atacaria bases americanas caso Washington decidisse realizar um ataque. Vou colocar isso na sua tela também. E este é o local que temos visto. Alguns militares do ZEWA foram orientados a deixar essas bases no Oriente Médio, de acordo com a Fox News. E à medida que a história continua se desenrolando, também vimos isso ser divulgado pelo The New York Post. O Irã, desde então, emitiu uma ameaça de assassinato contra o presidente Trump, dizendo que desta vez não vai errar o alvo. E enquanto discutimos tudo isso, com a situação esquentando naquela região, quero agora trazer para a conversa do Conselho de Relações Exteriores, Maria Fentapi. Maria, muito obrigada por estar conosco aqui no Live Now da Fox. Obrigada por me receber, Kirsten. Há muito o que discutir aqui, pois essa situação ainda está em desenvolvimento. Mas vamos nos concentrar no básico. Pode haver pessoas que não estejam tão familiarizadas com os Estados Unidos e suas relações com o Irã. Neste momento, o que está acontecendo que está causando essa recente sensação de tensão que temos visto na região entre os dois países? Bem, existe uma longa história, obviamente, de inimizades, de problemas entre os Estados Unidos e o Irã, mas quero trazer todos, na verdade, para o trecho mais recente disso, que basicamente são os últimos 6 meses. Já tivemos há 6 meses um ataque militar do Ziquira a uma instalação nuclear estratégica iraniana, seguido posteriormente por um fracasso, na realidade dos fatos, em concluir uma negociação sobre um importante acordo nuclear. O governo iraniano, o regime iraniano, depois da guerra de 12 dias, na verdade, falhou de certa forma em apresentar uma boa proposta para a negociação. Essa era, pelo menos, uma proposta que poderia ser aceitável para os Estados Unidos. E isso também levou a uma situação de impasse. Todos, depois daquele ataque do ZEWA, o ataque militar e o ataque de Israel ao Irã, na verdade sentiram que a guerra vai voltar justamente porque a diplomacia já não era mais uma opção. Dito isso, agora estamos no ponto em que no Irã há, digamos, as mobilizações mais importantes, talvez, protesto contra o regime iraniano que já vimos e uma forte contestação contra a República Islâmica. Portanto, este é um momento em que potencialmente os Estados Unidos estão considerando realmente tomar uma ação militar cinética para remover o regime da República Islâmica do Irã. Obviamente, isso vem e está conectado com a notícia que você deu, que é o fato de que os EUAT anunciaram que vão retirar algumas de suas tropas das bases militares que ficam realmente próximas ao Irã.
E essas bases estão, na verdade, em estados do Golfo, estados árabes do Golfo, e então isso é um sinal muito preocupante, porque também sabemos pela história passada, pela história do ano passado, que quando os EUAI dão esse aviso ao seu pessoal para retirar alguns dessas bases militares, isso pode ser um sinal de uma possível ação cinética iminente acontecendo contra a República Islâmica. E há muito a se desdobrar. Como você acabou de mencionar, essa é a novidade aqui, que os EUA estão retirando parte desse pessoal. Então, Maria, preciso te perguntar, recebemos esse relatório há pouco tempo, cerca de 20 minutos atrás, da Associated Press, dizendo que o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, se reuniu com o exilado ex-príncipe herdeiro do Irã. Autoridades da Casa Branca confirmaram isso hoje, falando sob condição de anonimato sobre a reunião privada. Mas esse funcionário não forneceu detalhes adicionais. Tenho que lhe perguntar, no que diz respeito a algumas dessas conversas que estão acontecendo nos bastidores entre o ex-príncipe herdeiro exilado e autoridades americanas, que tipo de acordo eles estão tentando obter, que tipo de entendimento eles estão tentando construir neste momento? Claro. Bem, o problema é que se os Estados Unidos realmente estiverem empenhados em realizar uma remoção do regime, também poderá haver uma discussão sobre o que vem a seguir. E até certo ponto, a antiga coroa, para formar um rei. Até certo ponto, houve várias figuras da oposição que demonstraram potencialmente se propor como substitutos. Mas aqui está o ponto. Na verdade, o que os EUA podem querer no Irã não é um envolvimento de longo prazo, pelo menos não se envolver em uma reconfiguração de um novo cenário político. Pode ser que só queira ter apenas outro interlocutor para realmente conseguir um bom acordo com quem uma pessoa, um interlocutor ou uma entidade com quem vá negociar, na verdade, o fim do enriquecimento iraniano e o fim de o Irã ser, de fato, uma ameaça ou uma ameaça percebida para Israel. Então, nesse sentido, essas negociações ou essas conversas entre Steve Witkoff e figuras da oposição pode ser compreendido nesse contexto. No entanto, é muito importante entender que, caso os Aquino Nenisseiwa realmente considerem realizar uma ação militar, isso também pode sair pela culatra em relação ao próprio objetivo de demolir a República Islâmica. E é isso que argumentamos em nosso recente artigo na Foreign Affairs, que foi publicado no mês passado. O Irã e sua República Islâmica estão, obviamente, chegando ao fim, esse projeto político não só no Irã, mas também em todo o Oriente Médio. No entanto, se os Estados Unidos realizarem uma ação cinética, isso pode potencialmente também reviver alguns dos aliados do Irã na região. Sabemos que o Irã ainda tem muitos aliados militares, por exemplo, no Iraque, com as forças paramilitares que são aliadas da República Islâmica. E isso também poderia desencadear uma possível renovação de poder desse grupo. O mesmo vale para o Hezbollah no Líbano. Portanto, uma ação cinética no Irã também poderia potencialmente provocar uma reação de união em torno da bandeira, até mesmo daqueles dentro do regime que potencialmente seriam desertores. Portanto, os Estados Unidos precisam realmente, de certa forma, avaliar cuidadosamente quais são os prós e contras de realizar tal ação, porque isso pode realmente sair pela culatra e, em vez de fato, demolir a República Islâmica e esse projeto, pode acabar revivendo-os. Isso também é o que argumentamos em nosso último artigo na Foreign Affairs e, portanto, é muito importante que essas horas sejam cruciais
cruciais, Cristine, porque são realmente horas em que talvez o futuro do Irã, não apenas o futuro do Irã, mas também o futuro de toda a configuração geopolítica do Oriente Médio possa ser decidido. E Maria, esse artigo realmente entrou em muitos detalhes. Foi fantástico para entender melhor o trabalho de reportagem que vocês estão fazendo aí na região. Então, eu quero te perguntar o seguinte: você falou sobre outros aliados que o Irã poderia potencialmente ter ali no Oriente Médio, mas e em uma escala maior. Existem outros fatores maiores e outras nações importantes que poderiam, então, decidir talvez entrar nessa conversa, já que os EUAR estão nesse vai e vem com o Irã, caso houvesse ataques na região? Bem, eu acho que a variável mais importante aqui também são os países do Golfo, porque sabemos que os países do Golfo são fortes aliados dos Estados Unidos e que os países do Golfo têm bases militares dos Issanewa em seus territórios. Então, esta é uma situação muito complexa, porque, por um lado, os Estados do Golfo são aliados dos Estados Unidos e, portanto, querem manter essa amizade, mas, por outro lado, também existe o problema de que eles talvez não estejam olhando com bons olhos para o potencial de um ataque ao Irã, porque isso também poderia ser extremamente desestabilizador para eles. Vimos isso acontecer também com a Guerra dos 12 Dias há apenas 6 meses, quando, na verdade, um país como o Catar, onde há uma grande base militar dos Estados Unidos, foi desestabilizado, porque o Catar foi atingido tanto por mísseis iranianos e também, em seguida, também por ataques israelenses. Então, de certa forma, os países do Golfo também são aqui uma variável importante. Mas em termos de jogadores maiores, porque você estava perguntando sobre jogadores maiores, bem, eu não acho que jogadores maiores como a Rússia ou a China vão vir em auxílio do Irã, mas eu acho que o que deve ser temido é mais uma instabilidade regional, porque sabemos pela experiência passada que quando um regime está no fim de sua vida política, de seu arco histórico, como a República Islâmica, então, de certa forma, eles se agarram ao poder de alguma maneira e também podem renovar a legitimidade de alguns desses grupos paramilitares, como eu disse, em países onde os xiitas estão realmente presentes. E eu estava mencionando antes o caso do Iraque, que é um país vizinho ao Irã, que também está passando, após as eleições, por uma transição política muito delicada. O caso do Líbano, que também é instável. O caso da Síria, onde também a minoria alauíta, que é considerada sob a influência do Irã até certo ponto, também poderia ser mobilizada. Então, até certo ponto, realmente precisamos olhar para um arco de instabilidade que essa ação cinética do Zeweri pode desencadear para os países do Golfo, que são os principais parceiros dos Estados Unidos, mas também para todo o Levante, que por si só está passando por uma grande transição política. Portanto, essa é uma decisão que precisa ser tomada com muito, muito cuidado. E estamos até mostrando algumas dessas imagens de protestos que eclodiram no país desde então. E Maria, também sabemos que os Enel Series emitiram mais um alerta aconselhando os cidadãos dos Estados Unidos a deixarem o Irã, dizendo: cidadãos dos Issanewa devem deixar o Irã agora. Considere sair do Irã por terra para a Turquia ou Armênia, se for seguro fazê-lo. Isso foi dito pela embaixada virtual do Zener em Teherã. Esse foi o terceiro alerta em 5 dias. A embaixada também mencionou: sim, os cidadãos com dupla nacionalidade EUA-Irã, ou melhor, devo dizer, os nacionais, devem sair do Irã usando seus passaportes iranianos. Isso é comum em momentos como este, com tensões militares elevadas e conversas intensificadas entre duas nações?
emitir vários alertas pedindo àqueles daquele país que estão nos Estados Unidos para saírem do Irã, se possível, neste momento? Bem, eu acho que esses alertas também estão combinados com a notícia que você deu anteriormente, o fato de que houve um aviso para, na verdade, o pessoal militar do Zenit se retirando do Golfo. Quero dizer, as bases do Zenit no Golfo é outra notícia que sugere que ataques potenciais estão acontecendo. Agora, o que sabemos do que está acontecendo no Irã também é muito limitado. Eu estive no Irã há 1 mês e também estive no Irã há 6 meses. E o que posso dizer é que até agora, basicamente, não temos notícias relacionadas ao que está acontecendo. Quero dizer, das pessoas, na verdade, que estão no Irã, porque elas estão totalmente em blackout. Eu tive recentemente a oportunidade de receber, na verdade, alguns iranianos que deixaram o Irã há poucos dias e eles também estão tendo muita dificuldade para se comunicar com suas famílias dentro do país. Então, é realmente difícil obter informações sobre o que está acontecendo no local, o que adiciona ainda mais complicação para toda a situação daqueles que podem ser cidadãos americanos que ainda estão no Irã. Mas todos devem estar em alerta máximo, assim como os próprios iranianos estão. Então, Maria, já que você esteve na região há apenas 1 mês, preciso te perguntar, você conseguiu conversar com os moradores locais? Como eles estão se sentindo neste momento? Existe um sentimento de ansiedade em relação a toda essa situação e talvez alguma incerteza sobre os próximos dias e semanas? Não, esse é realmente, o principal problema, porque também os iranianos com quem tive a oportunidade de conversar, que acabaram de sair de Teherã e que puderam vir para cá, para a Itália só por alguns dias, na verdade, eles estão em um estado de ansiedade. Uma pessoa com quem conversei ontem me disse: não dormi a noite inteira porque não sabemos se o país vai ser atacado. Também não sabemos o que vai acontecer com o nosso futuro e com a nossa família. Então, é uma situação em que, de certa forma, também para os civis, para os cidadãos no Irã, quase não há uma boa opção. Por um lado, as pessoas estão realmente cansadas desse regime. Elas estão realmente cansadas. Elas vivem em uma situação de pressão econômica há meses. Elas vivem em uma situação em Teherã onde nem conseguem respirar, porque, por exemplo, a poluição está no nível mais alto. Então, por causa do clima, mas também da má gestão do governo da cidade, elas estão em uma situação em que estão cansadas da retórica da República Islâmica e ainda assim, no entanto, não estão necessariamente abertas a uma intervenção estrangeira para realmente, que na verdade poderia trazer ainda mais instabilidade. Então, é uma situação muito difícil, em que, de certa forma, eles esperam que os elementos mais reformistas dentro do regime possam realmente entender que chegou a hora de oferecer aos cidadãos do Irã um novo pacto social. Mas é muito difícil enxergar que exista essa visão de longo prazo e essa coragem dentro do sistema para realmente dar esse passo adiante. E, portanto, para as pessoas comuns, praticamente não há uma boa escolha disponível. Eles não desejam que os Estados Unidos intervenham. Eles querem, no entanto, o fim da República Islâmica e gostariam realmente de ter a possibilidade de decidir sobre o próprio futuro e não necessariamente ter dissidentes que não estão no Irã há muito tempo, sabe? Voltando e governando sobre eles. Eles gostariam de ser responsáveis por decidir sobre o próprio futuro. Há tantas camadas nessa situação, Maria. Agradeço muito o seu trabalho de reportagem sobre esse assunto. Antes de me despedir, vejo seu filho ali ao fundo. Eu queria dizer não, está tudo bem.
Mas queria te perguntar, antes de encerrar, se há mais alguma coisa em que deveríamos focar, já que de fato essa é uma situação muito complexa. É uma região com tanta história até mesmo entre os Estados Unidos e as relações com o Irã. No que devemos prestar atenção nas próximas horas, já que todos aguardamos possíveis ataques que podem acontecer ali na região? Bem, eu acho que o elemento mais importante para prestar atenção é realmente entender quão crítico é tomar essa decisão de intervir militarmente ou não. Como eu disse, isso não é apenas uma questão do futuro do Irã. Também é algo que, de certa forma, pode potencialmente mudar a configuração futura de todo o Oriente Médio. Portanto, isso pode, obviamente, ter uma implicação geopolítica mais ampla em um nível realmente global. Então, até certo ponto, se quisermos traçar um paralelo com o que aconteceu na Venezuela no início deste ano e com o que pode acontecer aqui, acho que os dois casos, de certa forma, são muito diferentes. Porque aqui as implicações e as potenciais repercussões também nos países vizinhos são extremamente maiores, considerando a longa história de conflitos e a transição política muito delicada pela qual esses países do Levante estão passando, e considerando também o quão importante é para os Estados Unidos manter os países do Golfo Árabe, que são fortes aliados dos Estados Unidos, dentro do seu círculo de alianças e como parceiros estratégicos para o futuro. E mais uma vez agradecemos certamente a Maria Fantapi, do Conselho de Relações Exteriores, por se juntar a nós aqui, ao vivo agora pela Fox. Maria, mais uma vez, alguns dos seus textos e artigos têm sido excelentes com a sua cobertura aí na região. Agradecemos muito por você se juntar a nós para analisar as últimas novidades. Muito obrigada. Obrigada por me receber, Cristina. Com certeza. E assim continuaremos acompanhando o Conselho de Relações Exteriores novamente no futuro, à medida que mais detalhes forem divulgados. Mas, novamente, estas são as informações mais recentes. Sabemos que os Estados Unidos estão agora retirando algumas dessas tropas de bases importantes no Oriente Médio. Quero mostrar novamente na sua tela uma notícia da Reuters dizendo: Teherã alertou os aliados dos Sewar no Oriente Médio que irá atacar bases americanas em seus territórios caso Washington ataque o Irã, disse um alto funcionário iraniano à Reuters. Isso aconteceu após as ameaças do presidente Trump de intervir em apoio a alguns desses manifestantes. E temos mostrado essas imagens em vídeo ao longo da entrevista. De fato, no que vimos no terreno no Irã, alguns desses protestos à medida que surgiram ali na região. Também conseguimos trazer algumas dessas imagens para você mais cedo hoje. Mas muitas pessoas agora estão se manifestando dizendo que tudo isso está acontecendo durante este regime no Irã. Vamos continuar acompanhando como tudo isso se desenrola e também sabemos pelo New York Post um pouco mais cedo hoje que foi noticiado que o Irã emitiu uma ameaça de assassinato contra o presidente Trump